Há muito tempo você vem tendo crises repetitivas de candidíase, você já usou vários medicamentos, várias pomadas, muito provavelmente até receitas de ginecologia natural você já usou e as crises sempre voltam. Melhora por um tempo, mas depois as crises repetitivas elas voltam e vem junto também a frustração, a raiva, essa sensação de se sentir impotente, não sabe mais o que fazer. Se você está nessa situação, fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer aqui uma abordagem para você implementar ainda hoje. Antes de eu te passar essa abordagem, eu quero que você tenha a certeza de que candidíase tem solução. Eu não falo isso da boca para fora. Eu tenho cases de sucesso de mulheres que começaram uma abordagem aprofundada e personalizada com a ginecologia natural e elas conseguiram sublimar a candidíase na vida delas. Então é real, é possível, independente de há quanto tempo você vem tendo essas crises. Você consegue também sublimar a candidíase e ter uma vida de qualidade. O que eu vou te trazer aqui, né, essa abordagem, essa estratégia, é um dos parâmetros, uma das abordagens que eu utilizo quando eu conduzo mulheres numa abordagem de ginecologia natural, tá? É isso que eu faço, uma das coisas que eu implemento nesse caminhar com a ginecologia natural e que tem dado muitos resultados. Vamos partir, tá, Artemisa, do pressuposto de que existe algo no teu contexto de vida, existe algo na tua vida, seja no momento presente, seja no passado, que está funcionando como gatilho. Toda vez que esse algo aparece na tua vida, seja de forma consciente ou inconsciente, esse gatilho começa a reverberar no seu corpo físico como uma crise de candidíase, tá? Então, tem aí alguma coisa na sua vida que toda vez que você entra com esse sentimento, com esse estado, ou então esse contato, né, essa emoção te remete a algo do teu passado, toda vez que isso se apresenta na tua vida, o teu corpo ele sente e manifesta as crises de candidíase. Vamos partir desse pressuposto, tá? De que tem algo na tua vida que está funcionando como esse gatilho disparando em nível físico as crises de candidíase. O que eu vou pedir para você fazer então? Você vai pegar uma folha de papel, tá? E você vai começar a anotar tudo aquilo que te vier em mente, que você lembrar de como que estava o teu contexto de vida no momento em que as crises de candidíase começaram a ficar repetitivas. Você consegue se lembrar qual foi mais ou menos a época em que você começou a ter crises e crises repetitivas de candidíase? Começa a mapear e escrever. Eu quero que você escreva, não fica só na mente não, tá? Começa a escrever. Como é que estava o teu lado profissional? Como é que estava o teu contexto, como é que na época, como é que estava isso na sua vida, o teu relacionamento de casal, se você estava se relacionando com alguém, como é que estava, como é que eram as sensações, como que você se sentia, como é que estava o teu relacionamento na tua família, como é que estava o teu contexto como um todo. Começa a mapear, escreve exatamente tudo o que estava acontecendo na tua vida quando as crises de candidíase começaram a se tornar repetitivas, tá? Isso aqui é algo para você fazer com paciência, para você realmente ir mapeando com uma certa dedicação, tá? Não faz assim simplesmente por fazer. Realmente leva ali um tempo estudando, voltando no tempo para mapear tudo o que você achou que estava acontecendo na tua vida, tudo que você perceber que estava acontecendo na tua vida nesse momento. Depois que você listar tudo o que você mapeou na tua vida, no teu contexto, eu quero que você reflita quais são os sentimentos que a candidíase traz quando ela aparece na tua vida. Quando você sente que você está tendo uma crise de candidíase, como é que você se sente? Quais são os sentimentos predominantes? Ah, Paula, eu me sinto muito frustrada. Ah, eu fico com uma raiva. Ah, eu fico muito irritada. Começa a mapear, tá? E mapeia isso também, começa a escrever, começa a nomear os sentimentos que a candidíase ela te desperta quando ela aparece na tua vida. Depois que você fizer esses dois mapeamentos, eu quero que você faça um check dessas listas. Eu quero que você olhe
para os sentimentos que você mapeou que a candidíase ela te desperta. E eu quero que você observe no seu contexto que você mapeou também quais são as situações nesse contexto mapeado que despertam exatamente esses sentimentos que a candidíase te traz. Então, isso aqui é uma abordagem, né, que a gente pode levar para toda e qualquer doença ginecológica. Não precisa ser somente candidíase, mas eu estou trazendo aqui no contexto da candidíase. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, né, do que eu estou te propondo aqui. Eu conduzi uma mulher que ela estava tendo crises repetitivas de candidíase e eu fiz exatamente essa abordagem que eu te ensinei. Eu perguntei para ela como é que estava o contexto de vida dela quando as crises começaram a ficar intensas. E aí ela me falou: Paula, eu estava no momento em que eu estava muito atribulado no trabalho, eu estava na iminência de ser promovida, então eu estava trabalhando muito, eu não estava me alimentando bem, então eu chegava em casa muito cansada. Nessa época também, uma amiga minha ficou muito doente, se eu não me engano era câncer que a amiga dela estava apresentando. E essa, né, mulher que eu estava conduzindo, ela estava apoiando essa amiga, então ela saía do trabalho, passava no hospital, dava o apoio ali para a amiga e depois chegava em casa, comia muito mal, dormia muito mal. Então nessa época, segundo ela começou a ter as crises repetitivas de candidíase. E aí foi interessante, né, porque quando eu perguntei quais são as sensações, os sentimentos que a candidíase te passa quando você sente que está numa crise. E aí ela falou, uma sensação de impotência, uma sensação de que eu quero fazer outras coisas, mas eu não consigo porque eu tô com crise de candidíase. E aí a gente fez esse link. Por quê? A gente chegou, né, nesse entendimento de que ela não estava dando vazão às vontades dela, ela não estava conseguindo fazer aquilo que dava prazer para ela no dia a dia, né? Comer uma comida gostosa, uma comida saborosa, uma comida saudável, que dá aquela satisfação de que ela está se alimentando bem. Ela não tinha um tempo para relaxar realmente, ela não tinha um tempo para ela. E aquilo tudo estava trazendo essa sensação de que ela não estava se priorizando, né? Que o outro estava tendo prioridade, a carreira estava tendo prioridade em detrimento do próprio bem-estar dela. Quando a gente chegou nesse entendimento, é óbvio que a gente fez uma ressignificação, uma limpeza também com as práticas, né, holísticas. Eu conduzi ela nesse sentido, mas a gente entendeu ali naquele momento que a candidíase estava vindo desse lugar em que ela não se permitia se cuidar, né? Ela estava se colocando a saúde, o bem-estar em segundo plano. E aí a candidíase apareceu, entende? Então, quando a gente entende e a gente faz esse link para entender o sentimento que a candidíase traz, linkar com situações da nossa vida que estejam despertando esse mesmo sentimento, você muito provavelmente já está ali na origem da candidíase, tá? Então faça esse exercício, não subestime essa prática, é muito poderosa. Mapeia o seu contexto de vida quando as crises ficaram intensas e recorrentes de candidíase. Faz também um mapeamento dos sentimentos que te vêm quando você percebe que você está numa crise e percebe o que no seu contexto que você mapeou também te desperta os mesmos sentimentos que você sente quando está numa crise. Quando você chegar nisso, você vai estar na origem, né, naquele gatilho que eu falei no começo do vídeo, no gatilho que está fazendo com que o seu corpo manifeste essas crises. E aí, uma vez que você detectou isso, começa a implementar mudanças, começa a buscar ajuda que seja, começa a mudar, porque você vai ver que automaticamente as crises elas vão ficar mais espaçadas até você não ter mais crises. Se esse vídeo te ajudou, Artemisia, não esquece de curtir, compartilha também com a sua amiga que pode estar precisando dessa informação, deixa o teu comentário também se te ajudou e me acompanha para sempre saber mais sobre o universo do feminino, o universo da ginecologia natural e dos saberes femininos. Gratidão por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.